Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Mozart Borba de Direito Processual Civil aqui da Faculdade 8 de Julho e com muita honra venho aqui contribuir com o canal da faculdade no YouTube. E o tema que me foi sugerido é um tema que me é muito caro. Eu tenho participado de vários eventos e estudado sobre a questão, que é o uso pelo Poder Judiciário das medidas executivas atípicas. E esse é um dos temas do momento por conta da realidade da execução no Brasil de forma geral. Basta você dar uma pesquisada no CNJ e observar os dados do Justiça em Números. Um cumprimento de sentença, quer dizer, a execução de título judicial no Brasil, tem durado, em média, 3 anos. Então, você passa 3 anos para ganhar e mais 3 anos para receber. Quando a execução é de título extrajudicial, o tempo de duração dessas execuções ultrapassa 6 anos, de acordo com os dados do CNJ. Então, isso está muito longe de uma duração razoável do processo, quando, infelizmente, são comuns as situações em que você não consegue receber porque ocorre a famosa prescrição intercorrente lá, regulada no artigo 921 e com redação alterada pela Lei 14.195. É justamente nesse cenário meio que caótico em que a parte inicia a execução com a expectativa de receber em 3 dias, artigo 829, ou em 15 dias do artigo 523, e passa aí 2, 3, 4, 5, 6 anos para receber. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes o executado ele acaba se valendo do procedimento executivo para ocultar patrimônio. Uma conduta que viola a lealdade processual, é ato atentatório, pode ser enquadrado como litigância de má-fé, só que o credor quer é receber. Como é que ele faz? Foi justamente nesse ambiente em que foram desenvolvidas diversas formas de pesquisa patrimonial como medidas executivas típicas. A pesquisa no Sisbajude, Renajude, Infojude, o uso do SIREI, o uso do Sniper, utilização de medidas executivas, de pesquisas patrimoniais extrajudiciais, o DOI, o SENSEC, e mesmo com tantas ferramentas disponíveis ao judiciário para se localizar bens do executado, nós temos esses números catastróficos. É nesse cenário que se desenvolveu a ideia. E se eu pensar numa medida executiva não prevista em lei, daí a atipicidade, mas que seja uma medida própria para gerar uma coerção, para compelir a parte a cumprir a decisão judicial. Foi nesse ambiente que começamos a falar de apreensão de passaporte, apreensão de CNH, redução de limite de crédito de cartões e inúmeras outras histórias sobre uso de medidas executivas não previstas em lei, mas que o juiz se valia para gerar um incômodo a tal ponto na vida do executado que ele fosse lá e satisfizesse a obrigação inadimplida. Num primeiro momento, houve até uma discussão sobre a constitucionalidade dessas medidas, mas aí o Supremo, julgando a DI 5941, matou a questão dizendo o seguinte: olha, elas são constitucionais desde que respeite garantias mínimas constitucionais. Superada a questão da constitucionalidade, resta saber quais são os parâmetros para essa concessão. E isso vai ser objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em tema repetitivo, o tema 1137, que no momento de gravação desse vídeo ainda não foi definido. Mas já adianto que o STJ tem inúmeros precedentes concedendo medidas executivas atípicas em ações de improbidade, em ações de recuperação judicial e falência, em ações de família, até mesmo para fazer exame de DNA, tem sido concedida a possibilidade de medidas executivas atípicas. O que eu quero finalizar esse vídeo te lembrando? É que o STJ, para que sejam concedidas essas medidas executivas atípicas, tem estabelecido alguns requisitos. O primeiro, as medidas executivas atípicas nas obrigações de natureza pecuniária, conforme autoriza o artigo 139, inciso 4, devem ser utilizadas apenas de forma subsidiária. Portanto, você, no primeiro momento, utilizaria as medidas executivas típicas, penhoras, etc., para só na infrutífera localização de bens deste tipo você se valer do uso da atipicidade. Então, seriam subsidiárias as medidas executivas atípicas. Até sugiro a leitura de um texto do professor Gustavo Osner, que fala da possibilidade da gente comprovar, através de execuções infrutíferas em outros processos, comprovar, por uma espécie de prova pré-constituída, essa subsidiariedade. Quando eu frustrei
a localização contra aquele mesmo devedor em outros processos, seria uma via-crucis de você forçar que o exequente nesse outro processo tivesse que passar por todo esse perrengue até se comprovar a subsidiariedade. Então, essa subsidiariedade poderia, em tese, ser comprovada previamente, e eu concordo com essa ideia. Segundo, as medidas executivas atípicas só devem ser utilizadas quando houver indícios de patrimonialidade. Eu não posso me valer da execução apenas para punir o executado inadimplente. Eu tenho que ter ali algum indício de que ele tem patrimônio que provavelmente está ocultando esse patrimônio. E aí sugiro o uso de redes sociais para essa comprovação. Além disso, obviamente, você tem que ter um contraditório substancial, portanto, antes de decidir sobre uma atipicidade, o juiz deve consultar as partes, até para que elas possam influir nessa decisão que o magistrado irá tomar, se concede ou não concede a medida executiva atípica, e essa decisão do juiz tem que ser devidamente fundamentada, respeitando os critérios do artigo 489, parágrafo 1º. Pelo menos são esses, até agora, os requisitos que o STJ tem exigido para o uso de medidas executivas atípicas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não segue o canal da Faculdade 8 de Julho, convido para você se inscrever e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, galera.